na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de João, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 35. João capítulo 6, a partir do versículo 35, e diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o meu Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra fala por si só, né, irmãos? Já podíamos sentar, que já estaríamos alimentados. O Senhor é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como acabamos de louvar, né? Bendito é o Senhor, o nosso Deus poderoso. Eu tenho muita gratidão, irmãos, pelo Senhor Jesus. Amém. Por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele faz em minha vida. Principalmente pela sua obra redentora lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. E eu sei que com os irmãos não é diferente. Somos gratos a Deus por tudo e em todo o tempo. Amém. E como diz a palavra, irmão, nós somos povo eleito, né? Somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Somos salvos pela graça de Deus, Glória a irmãos. Nós somos eleitos de Deus. Somos a escolha de Deus. Eleito significa aquele que foi escolhido por eleição. E a eleição é um ato de escolha para uma determinada função. E nós fomos eleitos como povo de Deus, como filhos de Deus, amados e herdeiros em Cristo Jesus, irmãos. O Senhor Jesus escolheu a mim e a você. Sinta-se importante, irmão. Você é escolha do Deus perfeito, do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não cremos nele primeiro. Não fomos nós quem o amamos primeiro. Nós não estávamos realizando nenhuma obra, nenhum ato extraordinário quando ele nos escolheu. A palavra diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, mas nós somos a escolha de um Deus perfeito, aquele que escolhe sem méritos, irmãos. Ele nos amou primeiro. Foi pela graça, irmãos, pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Então, nós podemos dizer que a graça é um presente do Senhor, que justifica aquilo que era injustificável, porque a palavra diz que nós todos pecamos, estávamos destituídos da glória do Senhor, mas a graça do Senhor nos alcançou e nos justificou. A graça é aquela que perdoa aquilo que era imperdoável. Não havia como perdoar os nossos pecados, não havia como pagar os nossos pecados, mas o Senhor Jesus pagou, irmão. Pagou a cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a graça é aquela que dá vida eterna àquele que era condenado, irmãos. Essa é a graça do Senhor nas nossas vidas. O livro de Romanos, no capítulo 8,
O versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Como o Senhor é maravilhoso, né, irmãos? Nós, tão imperfeitos, somos chamados. Não bastasse isso, Ele ainda nos justificou, irmãos. Nos justificou pela sua graça, nos justificou pelo seu sangue, irmãos. A gente não só foi chamado, como foi feito justo. Justos, irmãos. E nós não somos justos, irmãos. Essa justiça não é somente a partir do momento que a gente levantou as mãos, como se o nosso trajeto de vida, digamos assim, fosse perfeito. Não. Dentro dos nossos erros, dentro da nossa caminhada, antes do Senhor Jesus, Ele apaga os nossos pecados. E Ele faz com que nós sejamos justos, dignos de viver aquilo que Ele tem para nós. Glória a Deus. Nós não temos mais uma dívida, irmãos. Nós somos livres. Somos livres do pecado, irmãos. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou o preço por nós, irmãos. Então, a gente entende que essa graça, ela não tem mérito. É o favor imerecido. É o favor imerecido do Senhor, que vem junto com uma força que nos capacita, irmãos. Isso é a graça do Senhor. Ele não só nos dá aquilo que é o seu favor, que já nos basta, né, irmãos? O favor do Senhor já basta nas nossas vidas. Mas Ele também nos capacita através da sua graça, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sempre lemos inúmeras vezes aqui na palavra do Senhor, quando Ele diz: vai e não peques mais. Não é para que nós permaneçamos no pecado, porque apesar de sermos justificados e livres do pecado, a nossa natureza é pecaminosa, irmãos. Então, o pecado, ele brota naturalmente em nós. Mas o Senhor Jesus, Ele sempre nos admoesta dizendo: vá e não peques mais. E Ele nos fortalece para que nós não venhamos mais cometer o pecado que tanto nos serve, irmãos. Nós não pecamos, e mesmo quando pecamos, o Senhor, Ele nos fortalece, irmãos. E Ele nos ajuda com a sua graça, para que nós sejamos capazes de fazer aquilo que sozinho nós não damos conta, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 10, versículo 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Sabe, amados, enquanto eu meditava na palavra do Senhor, eu me lembrei de quem eu era antes do Senhor Jesus. Como era a Roseli, o coração da Roseli. Apesar de muitos momentos felizes, de alegria, eu era triste, irmãos. Tinha um vazio que me preenchia. Era algo que estava sempre faltando. E eu sempre dizia que eu não ia ser crente, irmãos. Porque a gente tinha uma vizinha que ela não dava um testemunho assim, muito grandioso. Ela desrespeitava muitas pessoas. E a gente sempre acha, irmãos, que crente é perfeito. E não é perfeito. Nós estamos nos aperfeiçoando. Meu Pai. E o ser humano sempre julga. E o meu olhar era sempre de julgamento para aquela mulher. Então eu dizia assim: eu não quero ser como ela não. Se crente for ser isso, longe de mim. Quanta arrogância, né, irmãos? E
Um dia, a gente estava passando por situações bem difíceis na minha casa. E uma pessoa foi na minha casa orar pela minha irmã. E eu me lembro, irmãos, que eu estava no meu quarto, e a minha irmã estava no quarto dela, e eles estavam em oração. E algo incomodava o meu coração, porque eu sentia desejo de estar ali junto, naquele ambiente de oração. Mas eu resistia por alguma razão, e eu sentia vontade, e aquelas palavras, aquela oração, aquilo me atraía, mas eu resisti naquele momento. E eu sempre fui uma pessoa, irmãos, a gente sempre fala, quando a gente não é crente, a gente fala que é alguma coisa, né, irmãos? Ou dentro de quando não é nada, dentro da incredulidade, a gente nomeia alguma coisa para dizer que a gente não é incrédulo. Mas eu sempre orava ao Senhor. Mesmo quando pequena, mesmo quando eu entrava numa igreja sem conhecer o Senhor Jesus verdadeiramente, as minhas orações sempre foram destinadas a Ele. Tudo que eu fazia, todos os meus anseios, os meus desejos, eu colocava do Senhor, diante do Senhor. E eu me lembro que dias depois, irmãos, daquele momento de oração lá na minha casa, o pastor foi até lá. E eu fiquei tentada de me aproximar um pouco mais, porque aquele momento de oração que eu citei naquela outra ocasião era algo que mexeu muito com o meu coração. E aí eu fui mais corajosa e me aproximei. E aquele pastor, em meio a toda aquela conversa, conversou um pouco comigo e falava até sobre a palavra. E eu dizia para ele que eu não entendia, eu não conhecia. Por mais que eu entregasse alguma oração a Deus, eu não tinha conhecimento. E aí ele citou o texto de Atos, capítulo 8, versículos 30 e 31, que dizem assim: E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E essa palavra, irmãos, eu jamais esqueci, porque ela queimou no meu coração de tal maneira. E logo a gente começou a frequentar uma igreja. E depois disso, a gente foi ouvindo a palavra, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aí, irmãos, diante dessa situação, eu pude viver aquilo que diz lá no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque todas as vezes que tinha culto, estávamos nós lá, e o meu coração queimava de vontade de estar na casa do Senhor e na presença do Senhor. E hoje eu estou aqui, irmãos. Ainda estou aqui, pela graça, pelo favor do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Sendo sustentada há 24 anos na presença do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é graça, irmãos. Isso é favor de Deus. Ele gera vida em nós. Ele tira a tristeza. Ele coloca alegria. Ele tira o vazio. Preenche com vida, irmãos. Preenche com paz, com regozijo na alma, com a presença santa e doce do Senhor Jesus. Esse é o chamado de Deus, irmãos. E isso é irresistível, é impossível. O livro de João, capítulo 11, versículos 27 a 29, dizem assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e pela graça de Deus, eu pude ouvir a voz do Senhor Jesus. E hoje estou na presença do Senhor Jesus. Assim como cada um de nós, irmãos, que naquele dia, que eu não sei, mas eu tenho certeza que você lembra
tenha essa lembrança viva na sua mente, assim como eu testemunhei qual foi o dia que eu conheci o Senhor Jesus. E nós estamos aqui, irmãos, alegres, nos regozijando na presença de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 16:8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus, irmãos. O Consolador, que vem ao nosso encontro e nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus todos os dias da nossa vida, irmãos. Que presente mais nós queremos, irmãos? O que mais nós precisamos, irmãos, senão a presença do Senhor Jesus? O Senhor Jesus com a sua presença, irmãos, com o seu Espírito Santo, que vai lá na nossa casa, que vai lá no nosso trabalho, que caminha conosco. Aquele que diz: ah, mas tem aquele que está preso, mas ele vai lá no presídio. Ele levanta, irmãos, ele converte, ele sara, ele salva, ele transforma, ele dá vida, ele cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, irmãos, ele faz. Eu me lembro, irmãos, de quão deprimida eu era, de quão triste eu era, e o Senhor Jesus cuidando de mim em todo o tempo. Eu me lembro de uma época em que fui fazer uma terapia, porque o médico encaminhou naquele momento que eu era tão triste como testemunhei, e a médica dizia assim: não, eu não vou te dar nenhuma medicação. E depois a gente vê os cuidados de Deus, e depois de um tempo ela olha para mim, depois que eu conheci o Senhor Jesus, ela diz: você não precisa mais estar aqui, porque o Senhor Jesus me curou, irmãos. A gente não precisa de médico, a gente não precisa de medicação para curar a depressão. O Deus a quem a gente serve, Ele entra no nosso coração e Ele arranca a tristeza e Ele põe alegria, irmãos. Ele tira o fardo pesado e nos dá o leve. Ele carrega os nossos fardos, irmãos. Ele cuida de mim, Ele cuida de você em todo o tempo. Nunca desista do Senhor, irmãos. Ele é poderoso, irmãos. Eu sou testemunho vivo que a glória do Senhor, ela existe, que ela sara, que ela cura, que ela transforma e que ela liberta. Eu sou grata ao Senhor Jesus todos os dias por isso. Nós somos atraídos pela graça, o favor do Senhor Jesus, irmãos. Essa graça que é soberana, irmãos. Soberana é a graça do Senhor Jesus, irmãos, que nos ajuda a caminhar, irmãos, em todo o tempo, quando a gente não consegue. Efésios 2, capítulo 2, dos versículos 8 a 10, dizem assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tudo em nós é pela graça, irmãos. A roupa que a gente veste é pela graça. O trabalho que nós temos é pela graça. O alimento que nós tivemos hoje é pela graça. A saúde que nós temos é pela graça. A cura do Senhor Jesus é pela graça, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. E apesar da graça e do favor imerecido do Senhor, a gente ainda não concluiu a nossa caminhada, irmãos. A porta continua sendo estreita. Mas como disse o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então fique tranquilo, irmãos. Descanse, porque por mais pecadores que possamos ser, por mais limitados que sejamos, irmãos, por mais falhos que nós possamos ser, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E é pela graça que age, que interage conosco e que nos capacita em todos os dias das nossas vidas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 8, aleluia. Romanos 8, versículo 35 ao 39 dizem assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Que possamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos faça compreender, irmãos, o quão é importante a graça do Senhor nas nossas vidas, para que a gente possa compreender, irmãos, a obra do Senhor, que é tão perfeita, irmãos, porque Ele escolhe, Ele chama, Ele dá graça, Ele capacita e Ele fortalece. Amém. É isso que o Senhor faz. E o que sobra para nós, irmãos? Só nos esforçarmos de estarmos diante da Tua presença. Amém. Onde não há esforço nenhum, de estarmos diante da presença santa, que nos traz tanto amor, tanta graça, tanta paz, tanto refrigério. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isaías 40, dos versículos 28 a 31, dizia assim: não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A força vem do Senhor. Como nós louvamos aqui, é Ele quem nos dá força. A nossa força vem do Senhor. Por isso somos fortes, irmãos. Não precisamos temer, porque não é pela força do nosso braço, é a força do Senhor, e ela se aperfeiçoa cada dia mais. E para terminar, irmãos, livro de 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 1 diz assim: pois tu, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Amém? Que possamos nos fortificar todos os dias na graça tão misericordiosa que está em Cristo Jesus e que se estende para as nossas vidas. Amém?